Abre a tua Bíblia em Atos capítulo 13, vou usar um texto que foi utilizado essa semana, durante a semana. A gente está iniciando esse tema que é avivados. A gente vai falar um pouquinho durante esse mês a respeito desta vida cristã normal, né? É a vida avivada em Cristo Jesus, amém ou não? A gente vai falar um pouquinho sobre avivamento. Talvez esse termo, ele não seja tão conhecido de todos, a gente fala bastante, mas é um tema que eu gosto muito, é um tema que eu tenho bastante afeição, mas você não encontra a palavra avivamento explicitamente na Bíblia, porém é aquele tipo de conceito que está implícito nos textos que aqui estão. E avivamento, quando nós falamos de avivamentos, tem vários conceitos ou vários significados, mas quem sabe o maior, o mais amplo deles, fala de um despertamento espiritual. Avivamento é um período de despertamento espiritual, quando a gente fala de grandes avivamentos. E o desejo de Deus é que todo cristão viva permanentemente debaixo de um grande mover do Espírito. Amém ou não? O desejo de Deus é que isso não seja algo passageiro. É claro que movimentos maiores Deus faz de tempos em tempos, tem um propósito, tem um objetivo específico, mas o desejo de Deus é que ao passarmos por esses avivamentos, nós possamos permanecer com aquilo que recebemos durante a nossa caminhada cristã, que isso não morra, que isso não se apague, que isso não fique para trás. Ao longo da história nós vimos muitos moveres, grandes moveres de Deus acontecendo, vários em muitos lugares do mundo, vários são muito falados, como o avivamento de Azusa, por exemplo, né, no início do século 20, 1904 a 1906, por ali, avivamento de Azusa, avivamento de País de Gales, um pouco antes e quase simultâneo a Azusa. Inclusive os registros históricos dizem que o avivamento de Azusa foi muito influenciado por aquilo que estava acontecendo no País de Gales. Então, esses são alguns bem conhecidos, mas existem inúmeros outros avivamentos que aconteceram em Moçambique, na África, em vários lugares ao redor do mundo, e a gente começa a ver tudo isso acontecendo no livro de Atos, né? Livro de Atos, a partir da descida do Espírito Santo. Esse foi o primeiro grande avivamento da história, né? Assim, quando a gente fala, né, do Novo Testamento, quando a gente fala da Nova Aliança, esse foi o primeiro grande avivamento da história, e a partir dali nós seguimos e devemos manter aquilo que recebemos no mover de Deus, amém ou não? Em Atos, no capítulo 13, diz assim: na igreja em Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, conhecido por seu segundo nome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que era irmão de criação de Herodes, o governador, e Saulo. Enquanto serviam, adoravam e jejuavam ao Senhor, o Espírito Santo lhes ordenou: separai-me agora Barnabé e Saulo para a missão a qual os tenho chamado. Diante disso, depois que jejuaram e oraram, lhes impuseram as mãos e os enviaram. Dirigidos, portanto, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Senhor, fala conosco nessa manhã. Estamos diante da Tua palavra e queremos receber de Ti, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Quando falamos então desses avivamentos ou do mover do Espírito, que deve ser, digo de novo, eu quero que isso seja uma marca de tudo aquilo que nós vamos falar, ou pelo menos que eu quero estar falando durante esse mês. Uma vida debaixo do mover de Deus, ela deve ser vivida sempre. Você não pode só passar pelo mover de Deus, mas o mover de Deus passa em um lugar, passa em um momento da história, marca você para que você nunca mais saia debaixo do mover de Deus, amém ou não? Muitos de nós, escute isso, muitos de nós talvez não percebamos que estamos vivendo o mover de Deus. Daqui 10, 15 anos, você vai olhar para trás e vai perceber uma coisa: eu estava bem no meio
de um avivamento, do mover de Deus, e não percebi. Sabe, eu conversando com alguns amigos, eles falavam sobre isso. Tem um amigo que fala isso, e é verdade. Às vezes nós não percebemos o que Deus está fazendo. Daqui 10 anos a gente olha para trás e vê, poxa, a mão de Deus estava ali, Deus estava se movendo naquele lugar. E o desejo de Deus é esse, que vivamos então sempre debaixo do mover de Deus, amém? Agora, quando falamos de avivamento, ou de uma vida avivada, uma coisa que é importante dizer: nós não fabricamos avivamento, nós não marcamos hora para o avivamento. Nós não dizemos assim: irmãos, amanhã nós vamos ter uma reunião às 3 da tarde, venha, amanhã começa o avivamento. Nós não podemos fazer isso, nós não temos autoridade para fazer isso. Nós, como igreja, não fabricamos avivamento. O avivamento nasce no céu. O avivamento, ele nasce nos céus. O avivamento é uma criação de Deus. O avivamento é desejo de Deus. O que acontece é, uma vez que Deus deseja avivar seu povo, ministrar um mover em um período, Ele começa agora a colocar este desejo no coração de algumas pessoas, e estas passam agora a orar, a buscar, a clamar pelo mover de Deus. Mas não é algo que nós fabricamos, é o Espírito Santo que dirige, que conduz e que gera um inconformismo. Diga aí para quem está do teu lado, perto de você: você precisa ser um inconformado, uma inconformada. O Espírito Santo gera em nós um inconformismo. Nós olhamos para a nossa vida, olhamos para as páginas da Bíblia e vemos: opa, tem alguma coisa errada, está faltando alguma coisa. Aqui é tão vibrante, aqui tudo acontece, aqui coisas inacreditáveis acontecem, e na minha vida não está acontecendo, e começa a se gerar um inconformismo. E ao invés de eu tentar criar uma nova teologia para, de alguma maneira, me fazer ficar mais confortável, né, com a minha incapacidade de viver o que está nas páginas da Bíblia, eu faço o movimento exatamente oposto. Dobro os joelhos e começo a dizer: Senhor, eu não estou vivendo a Tua palavra em plenitude, mas eu quero, eu desejo e eu te busco para isso. Um inconformismo, porque há no céu um desejo de Deus de se mover. Portanto, Ele começa a despertar seus filhos para orarem. Sabe, interessante nesse texto é que ali estão reunidos profetas e mestres, e o que eles estão fazendo? Verso 2 diz: enquanto serviam, adoravam e jejuavam. Eles estavam ali servindo a Deus, eles estavam como que nesta cidade, servindo a Deus em Viamão. Mas não só servindo, oravam, jejuavam e adoravam. Por isso que eu tanto falo a respeito da adoração na igreja, de o fato de você não vir aqui de forma indiferente, né? Ficar com uma postura indiferente, a tua cabeça em outro lugar. Aí o Jader está ali ministrando louvor, cantando: só Tu és santo. Como que você pode declarar só Tu és santo? Só Tu és santo. Como que você consegue chegar diante do Deus, Criador do universo, e declarar que Ele é santo desse jeito? Sabe, adorar a Deus tem a ver com uma postura interior. E entendo o que eu estou dizendo, alguns falam mais alto, outros mais baixo. Eu não estou falando disso, eu estou falando de algo interior. Você pode até cantar só Tu és santo, mais tranquilo, mais calmo, mas aqui dentro tem um inconformismo, um desejo de declarar: Senhor, eu sei que Tu és santo. Eu não estou fazendo isso aqui só para cumprir o carnê, né? Para dar o checklist. Fui domingo de manhã na igreja. Não, eu estou aqui porque eu quero declarar que Tu és santo. Eu quero Te adorar. Sabe, é este inconformismo que faz com que as coisas comecem a se mover. Deus, Ele deseja mover o seu povo e que o seu povo viva debaixo, então, deste movimento do Espírito. Mas é necessário que haja este inconformismo. E a partir deste inconformismo, o que nós fazemos? Se nós não fabricamos o avivamento,
Nós clamamos, nós oramos, nós adoramos e nós jejuamos. E é a partir disso que o Senhor começa agora a se mover. Eu digo, eu sou e quero ser conhecido como um avivalista. E falo isso com convicção, com certeza, sem presunção e também sem falsa modéstia. Porque para mim ser avivalista não é alguém que carrega avivamento, que diz assim, eu sou um avivalista, portanto aonde eu vou vai avivamento. Não é isso. Um avivalista é alguém que carrega uma fome por avivamento. Eu tenho desejo de avivamento. Isso é ser um avivalista. E você foi chamado para ser um avivalista, uma avivalista. O desejo de Deus é que você carregue dentro de você o inconformismo. Eu quero mais de Deus. Eu quero ver o reino de Deus na sua plenitude. Porque o Senhor libera a sua palavra para nós lermos tudo que acontece em Atos. Então quer dizer, Deus de alguma maneira é masoquista, quer que você fique lendo a Bíblia, vendo coisas incríveis. Ah, mas eu não posso viver isso daqui. Será que é isso? Não, é o contrário. Ele está colocando diante de você um testemunho que declara, é possível. Eu estou contigo. Eu quero que você viva isso aqui. Mas tem a nossa parte, neste inconformismo. Amém ou não? O que eles estão fazendo? Eles estão orando, eles estão adorando, eles estão jejuando. Amém? Pastor Luciano Subirá falou quando esteve na sede em Porto Alegre a respeito da história de Elias e Eliseu. E Eliseu diz a Elias, Elias primeiro diz a Eliseu, pede-me algo antes que eu vá. Ele sabia que ia ser assunto aos céus. E aí ele diz, eu quero porção dobrada do Espírito que tem sobre você. Eliseu foi ousado. E aí ele disse, se tu me vir subir, vai receber. E ele recebe, ele viu, recebeu. E Elias tinha jogado, logo que ele chama Eliseu, ele joga o manto sobre Eliseu. E é claro que aqui há um significado espiritual. Eu estou jogando o meu manto sobre você, ou seja, eu quero que você assuma o meu lugar. Eu estou passando o bastão para você. Ao mesmo tempo, quando Elias sobe na carruagem de fogo, o manto dele cai. Eliseu junta aquele manto. Ele enrola aquele manto, eu imagino. E ele bate na água e diz, aonde está o Deus de Elias? E a água se abre. Quando ele faz isso, o pastor Luciano Subirá diz, este é o grito do inconformado. Ele esqueceu Elias no sentido de entender que aquilo que Elias vivia não estava nele, não era ele, mas estava nele através do Espírito de Deus. E agora ele bate, não dizendo onde está Elias, ele bate dizendo onde está o Deus de Elias. Porque alguém inconformado dizendo, existe mais neste Deus poderoso. E sabe, esse é o grito que tem que haver no nosso coração. Aonde está o Deus que fez as obras do passado? E claro, quando dizemos isso, não é que Deus se ausentou, é que nós, é aí que está, nós precisamos buscar. O Senhor faz de novo as mesmas obras do passado. Faz de novo. Tem que haver em nós este inconformismo. Sabe, esses dias no Atos de Amor conversava com alguns irmãos ali, e algum irmão falou isso. Eu não sei de onde ele tirou o dado, mas ele disse, dizem que Viamão é a cidade que mais tem casas de ocultismo do Brasil. Não sei se é que mais tem, mas que tem. Quem mora na Santa Isabel sabe o que eu estou falando. Eu moro ali, eu sei o que é isso. A pergunta que eu te faço, nós vamos aceitar isso? Viamão é a cidade que mais tem casa de ocultismo? Pode ser, mas não será mais. Viamão será a cidade mais crente do Brasil, em nome de Jesus. Nós vamos aceitar isso ou nos levantaremos nas chamas do jejum e da oração? Qual vai ser a nossa decisão, irmãos? Nós vamos ficar olhando para esta cidade, vendo essas coisas acontecerem, ou nós vamos nos levantar chorando e orando para essas pessoas até que elas sejam salvas? Porque é óbvio, eles não são nossos inimigos, pelo contrário, meu inimigo é o diabo e os seus demônios. Eles serão meus irmãos na fé em nome de Jesus. Mas é necessário uma posição nossa, ou a gente senta confortavelmente e aceita, ou a gente se torna, ou nós nos tornamos inconformados e dizemos, Senhor, nós não aceitamos isso,
nós oramos, jejuamos e te buscamos, até que o Senhor venha e até que algo aconteça nessa cidade. Amém ou não? Sabe, eles oravam aqui, eles jejuavam, eles buscavam ao Senhor. Lá pelas tantas, diz no verso 2, o Espírito Santo lhes ordenou. Ou seja, enquanto eles oravam, jejuavam, adoravam, o Espírito Santo vem e agora fala e conduz e dá uma direção. Ele diz: separai-me agora Barnabé e Saulo para a missão a que os tenho chamado. Porque quando nós buscamos a Deus, oramos, jejuamos, clamamos, somos inconformados, o Espírito Santo virá, Ele virá, Ele vai nos conduzir, Ele vai nos dirigir. Digo de novo, nós não fabricamos avivamento, mas nós buscamos, clamamos até que o Espírito Santo venha e comece a nos conduzir cada vez mais. Amém ou não? Verso 4 diz: dirigidos, portanto, pelo Espírito Santo. Coisa boa é ser dirigido pelo Espírito Santo. Coisa boa é não fazer força, é não forçar nada, mas é o Espírito Santo te conduzindo e te guiando. As coisas funcionam, elas dão certo, porque Deus está no controle. Então a nossa parte é, de forma inconformada, buscarmos a Deus até que Ele venha. Amém? Qual é a nossa parte então em tudo isso? Dentro desta busca, deste inconformismo, em primeiro lugar, a nossa parte, como fizeram esses profetas e mestres aqui em Atos 13, é buscar então com jejuns e com orações até que o Espírito Santo nos conduza. Olha Atos capítulo 1, vá comigo a Atos capítulo 1, no verso 14. Atos capítulo 1 e no verso 14 diz: todos estes perseveravam unânimes em oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Houve aqui uma perseverança na oração. Quando você vai a Atos 2,42, você não precisa abrir, diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles eram um povo que orava. Amém ou não? E sabe, quando eu falo disso, já há muito tempo atrás, ministrei sobre busca, sobre paixão, expectativa, eu falo disso. E quando falo de avivamento, não tem como não falar dessas coisas. Agora, quando falamos desta busca em oração, eu digo algo: nós somos muito rasos, na nossa oração, às vezes. Nós somos muito rasos na nossa busca às vezes. Nós precisamos aprofundar um pouco mais as nossas orações. Amém ou não? Eu falo para mim também. Nós precisamos aprofundar um pouco mais as nossas orações. A nossa oração às vezes ela é muito rasa. Ela é uma oração ainda muito baseada na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa experiência somente. Tudo isso está certo, não estou dizendo que está errado, mas nós precisamos nos voltar à Bíblia e ver: Senhor, o que é a expectativa do céu para a minha oração? Quais são as orações que movem o céu? O que está no coração de Deus hoje, agora, neste tempo, para esta cidade? O que o Senhor quer fazer? Porque eu quero orar em direção àquilo que o Senhor quer fazer. Eu quero abrir a Bíblia e começar a orar o que estes apóstolos oraram, o que estes homens oraram. Está na hora da gente aprofundar um pouco mais a nossa oração. Está na hora da gente pensar um pouco mais sobre aquilo que oramos. O Senhor está nos chamando mais para perto, mais profundo, mais para dentro desta vida de intimidade. Amém? País de Gales, avivamento, 100.000 pessoas ou mais foram salvas naquele lugar. 100.000 pessoas. Um guri de 13 anos começa a orar, com 13 anos de idade, ele começa a orar: Senhor, me enche do teu Espírito e derrama o Espírito sobre o país de Gales. Ele orou durante 13 anos. Você está disposto a orar 10 anos, 13 anos, por essa cidade, pelo teu bairro, pelos teus vizinhos? Ou a gente é raso demais? A gente ora: não, eu orei um mês, tá bom.
Não, o Senhor quer nos levar ao inconformismo. Irmãos, quando você ora por algo e não acontece, não significa que o Senhor não quer fazer. Talvez o Senhor esteja te chamando para mais perto. Que fé é essa que você tem? A fé que a gente faz, não deu certo, tá bom, vira as costas e tchau? Ou não, está aqui na palavra, Senhor. Se está aqui tem que se cumprir. Por que não se cumpriu? O problema está em Deus? Não. Senhor, o que eu não fiz corretamente? Eu continuo buscando, eu continuo clamando, eu continuo pedindo, porque está na tua palavra. Portanto, para nos aprofundarmos na oração, também teremos que nos aprofundar na palavra. O Senhor quer nos chamar, está nos chamando para perseverarmos na oração. Amém ou não? Eu sei que nós oramos às vezes aqui antes do culto, algum tempo antes. É importante orar em casa também, individualmente, mas até no culto público também, na igreja, no momento do culto, tirarmos tempo de oração. Sabe, avivamento, mover de Deus, não vem de graça, não vem de qualquer jeito. O Senhor está gerando inconformismo em alguns de vocês, o Senhor está gerando inconformismo na igreja, o Senhor está gerando inconformismo em nós, para que comecemos a buscar, a clamar, a jejuar, a amar a Deus ainda mais. Amém ou não? Para que Ele venha, para que Ele se mova. Então é nossa parte buscar a Deus de todo o coração. Amém? Interessante o texto que diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso. Você sabe onde é que é o lugar de todo o teu coração? Às vezes você tem que cavar mais fundo para chegar nesse lugar. Onde é que está todo o meu coração? Onde é que está? Você entende o que eu quero dizer? Você está lá orando. Será que eu estou buscando a Deus de todo o coração? Tem que cuidar o feijão que está no fogo, eu tenho que pagar a conta amanhã. Às vezes, Senhor, deixa eu voltar aqui para a oração. Será que eu estou buscando de todo o meu coração? Às vezes chegar neste lugar me exige um pouco mais de tempo e um pouco mais de esforço. E o Senhor está nos chamando para esta busca de todo o nosso coração. Amém? Nossa parte, buscarmos a Deus de todo o coração. Nossa parte é manter um coração cheio de expectativa, uma expectativa que não tem forma. Eu tenho aprendido isso. Nós precisamos ter um coração cheio de expectativa, expectativa por aquilo que o Senhor vai fazer, mas não dá forma a essa expectativa. Não, eu imagino que hoje eu vou no culto, e aí eu vou sentir um arrepio, e ele vai vir lá do pé, ele vai subir, e aí eu vou sentir ondas de choque sobre o meu corpo, e aí eu vou cair debaixo da unção, e daí não sei o que vai acontecer. Não dê forma para aquilo que Deus vai fazer, mas tenha expectativa. Senhor, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu creio que o Senhor está trabalhando, eu creio no agir invisível de Deus. Eu vou com o coração aberto. Quem sabe nessa manhã o Senhor quer me ensinar, quem sabe nessa manhã o Senhor quer me corrigir, quem sabe nessa manhã o Senhor quer me encher mais, quem sabe nessa manhã o Senhor quer me levar a compreender algo que eu ainda não entendi. Não dê forma à tua expectativa, mas tenha a expectativa de que o Senhor fará algo, de que Ele está se movendo. Amém ou não? Quando nós oramos, mas eu oro sem expectativa de que Deus vai fazer algo, de que Deus está fazendo algo, de que adianta a minha oração? Eu oro, mas Senhor, se for da tua vontade, quem sabe o Senhor faça. Não precisa orar assim. Bota sua oração no bolso e leva para casa. Se você não tem expectativa de que a tua oração move algo nos céus, não ore. Você precisa ter expectativa. Não coloque forma. Senhor, não é como eu quero, faz da tua maneira, mas eu tenho uma expectativa de que o Senhor está agindo, de que o Senhor está se movendo. Amém ou não? Quando viemos a um culto como esse, tem expectativa de que Deus vai falar contigo na palavra, no louvor, em algum momento, de que o Senhor está operando, que Ele vai te revelar algo, que Ele vai operar alguma coisa na tua vida, porque senão isso aqui vira algo automático. Eu só vou no culto, eu já sei tudo o que acontece. O Belmonte vai abrir o culto, outro irmão vai abrir o culto, o Jade vai cantar 3 músicas, alguém vai entrar, vai falar sobre o dízimo e oferta, depois o pastor vai lá, vai gritar, vai falar, vamos orar, tomar ceia e vamos embora. E sabe, fica algo automático e religioso. O desejo de Deus não é esse, mas é que haja uma expectativa.
uma esperança pelo mover do Senhor sobre nós. Amém? Aqui em Atos 1 ainda, verso 4, diz: certa ocasião, enquanto ceava com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual salientou ele: de mim ouvistes. O que acontece com você quando alguém faz uma promessa para ti? Alguém diz para você: olha, aguarda, no fim do mês eu vou te dar R$1 milhão. Pá, você vai passar aquele mês inteiro como? Uma expectativa. Pá, no fim do mês eu vou ter R$1 milhão, vou poder comprar aquele carro que eu sempre quis, vou poder comprar a casa que eu sempre quis, vou poder fazer isso. Já começa a fazer planos, já começa a imaginar um monte de coisa. Por quê? Porque o teu coração se encheu de expectativa. Quando o Senhor faz uma promessa, Ele enche esses discípulos de expectativa. Agora esta busca deles é uma busca com um coração cheio de esperança. Não é uma busca vazia: eu estou aqui, eu nem sei o que eu estou buscando, eu estou aqui, eu não sei o que eu estou fazendo. Não, tem uma esperança. Quando nós oramos, jejuamos e buscamos por Viamão, tem uma esperança de que um dia esta cidade se renderá a Cristo. Pode até não ser na minha geração, pode ser que eu passe, eu não vejo todo, mas a próxima geração pode ver Viamão completamente rendida ao Senhor Jesus. Mas há uma esperança enquanto eu oro, ainda que eu não esteja vendo agora, ainda que eu nem veja, mas os meus filhos verão, quem sabe. Mas há uma esperança, há uma expectativa, a tua oração será diferente. Amém? Em Lucas 24, 49, o Senhor faz basicamente esta mesma promessa. Aqui em Lucas, no finalzinho de Lucas, capítulo 24, e no verso 49, ele faz esta promessa. Ele diz: eis que eu sobre vós envio a promessa de meu Pai, contudo permanecei na cidade, até que sejais revestidos do poder do alto. O Senhor faz esta promessa, o coração dele se enche de esperança. É nossa parte buscarmos a Deus de todo o coração. Amém? É nossa parte que nesta busca haja esperança no nosso coração, haja expectativa no nosso coração. Não deforma a tua expectativa, mas tenha expectativa. Amém? É nossa parte manter a paixão por Deus. É nossa parte manter a paixão por Deus. Nós falávamos quinta-feira aqui na mesa. Sabe, a vida cristã é como um casamento. Você precisa dar manutenção. No casamento tem o amor e tem a paixão. A paixão faz parte. A gente não pode jogar isso fora, porque senão o casamento ele fica seco, né? O pastor conta a história do homem, aquele que a mulher pergunta: tu me ama? Eu te amo. Depois de 40 e poucos anos, ele disse: naquele dia, 40 e poucos anos atrás, lá no dia do casamento, eu disse que te amava. Se eu mudar de ideia, eu te aviso, né? Fica algo assim frio demais. Tem que haver paixão, tem que manter esta chama acesa, e é nossa parte fazer isso. Senão a tua vida cristã vai cair em uma mornidão espiritual. Ler a Bíblia, orar, fazer tudo isso se torna algo tão frio, tão chato e enfadonho. Eu sinto muito por pessoas que têm, infelizmente, quem sabe, este contato frio, né? A própria Bíblia, a gente lê as histórias, e às vezes a gente lê correndo, a gente nem consegue imaginar o que está acontecendo ali. Imagina, eu sempre falo, aquele homem que vem leproso, se prostra aos pés de Jesus, diz: Senhor, se queres, podes purificar-me. E o texto diz: e o Senhor, tomado de íntima compaixão, ele olha para aquele homem, o coração dele dói, ele toca nele e diz: eu quero ser limpo. Você entende o que está acontecendo aqui? É Deus com o coração quebrado de compaixão que toca naquele homem, ele toca em você, ele diz: eu quero, eu desejo isso, esse é o meu coração. Imagina você caminhando com Jesus e vendo essa cena, mas às vezes a gente lê correndo, né? Parece algo tão comum. Não, um leproso levantou completamente curado, e o coração de Deus foi exposto naquele momento,
Deus dizendo: este é o meu desejo, te purificar, te limpar, curar as tuas enfermidades, perdoar os teus pecados e transformar a tua vida. Esse é o meu coração. Sabe, é nossa parte manter esta paixão enquanto lemos, enquanto oramos, enquanto buscamos. Eu ouvi um pastor falando estas semanas, dizendo: terminar bem não é manter-se sem cair no pecado, né? Terminei bem, não caí em nenhum escândalo grande, não roubei, não adulterei e tal. Não, isso aí é feijão com arroz, é o dever de casa do crente. Ainda que seja difícil, é o dever de casa do crente. Amém ou não? Sim ou não? Amém? Terminar bem é terminar com brilho nos olhos. Você se converteu aos 20 anos de idade. Quando você tiver com 85, 90, 95, quando chegar o dia da tua morte, um pouco antes, teu olho vai estar brilhando e você vai estar dizendo: eu anseio estar com Cristo. Quando perguntaram para Billy Graham, ele velhinho já: você tem medo da morte? Ele disse: me perguntam muito isso. Sabe o que eu digo? Eu anseio pela morte, eu estou louco para ver Jesus. Sabe, isso é alguém que tem um coração queimando ainda, brilho nos olhos. Não tem desculpa para um cristão mais velho dizer: ah, mas é que, né, sabe como é que é? No início tem aquele fogo, depois isso passa. Não era para ter passado. Se passou, a gente errou em alguma coisa. Não era para ter passado, era para manter o brilho nos olhos. Não é à toa que lá em Apocalipse 2, abre aí comigo, você lembra dessa passagem, Apocalipse capítulo 2, o Senhor lembra a igreja de Éfeso quando ele diz no verso 4, primeiro o Senhor dá aqui vários elogios, né? Olha, conheço tuas obras, teu trabalho, perseverança, isso, aquilo, tens perseverado, tem feito, tem acontecido. Poxa, dá aqui dá um currículo invejável, né? Tu persevera, tu é bom de obra, tu faz isso, tu faz aquilo outro. Mas por que lá no verso 4 ele diz: entretanto tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor? Isso aqui demonstra uma coisa: o Senhor não quer que você abandone o teu primeiro amor. Não importa se você faz, acontece, se você faz obras, se você jejua, busca, só isso não importa. Isso é bom, é importante, mas sem o primeiro amor não vale. Tem que manter a busca, tem que manter a expectativa, mas o olho tem que continuar brilhando, o coração tem que continuar queimando. E o Senhor aqui demonstra algo: tu abandonou o primeiro amor. É tua responsabilidade manter o primeiro amor. Amém ou não? É nossa responsabilidade manter o primeiro amor. Me chama a atenção Josué, não precisa abrir, Josué 14, quando Caleb vai a Josué, e ele diz para Josué: Josué, há 45 anos atrás, Moisés fez uma promessa, o Senhor fez a promessa através de Moisés, que nos daria a terra que nós espiamos. Eu tive um bom coração, falei como sentia no coração, o Senhor me prometeu a terra. Ele agora está com 85 anos e ele diz: como era a minha força 40 anos atrás, assim é hoje, para entrar e sair, eu vou conquistar essa terra. Sabe, é esse coração que a gente tem que ter. Não importa se você tem 85, 90, 100, 120 anos, o teu olho tem que brilhar, o coração tem que queimar por Cristo Jesus. Amém ou não? Coração daqueles que queimam. Marcos tem o livro, né? Aqueles que queimam. É bom, Marcos, o livro ou não? É bom? Amém. Nós temos que ser aqueles que queimam. Aqueles que queimam. Sabe, tem que haver um coração que queima. Amém ou não? Diga aí para quem está ao teu lado: é tua parte manter a paixão. Tua parte. Dê manutenção. Ame a Deus. Não busque a Deus só por aquilo que Ele pode fazer. Busque a presença de Deus. A presença de Deus. Amém? A primeira parte do avivamento é o mover em si. É quando o Espírito Santo vem. Mas a segunda parte é mantê-lo. Para que a nossa vida cristã seja fervorosa e não nos tornemos rancorosos quanto aos próximos moveres.
Se você não mantém esta paixão, a tua tendência é, depois de anos, quando o Senhor começa a se mover, porque Ele vai se mover de novo. O Senhor se moveu nesta geração, pode esperar, Ele vai se mover na próxima, e na próxima, e na próxima. E se eu não mantenho meu coração apaixonado, eu fico com o coração rancoroso às vezes, porque Deus está usando outras pessoas, sejam eles mais jovens ou mais velhos, não importa, de outra geração, em outro lugar, em outro momento. E aí nós achamos, não, se Deus não fez assim como fez comigo, Ele não está fazendo lá, não é Deus, é outra coisa. E a gente fica rancoroso com aquilo que Deus está fazendo, mas é porque o coração se esfriou. Não, aqueles que amam a Deus e o coração queima, celebram toda vez que Deus está usando alguém, toda vez que Deus está fazendo algo novo, porque Deus é um Deus de coisas novas, é um Deus de novidade de vida. Ele está assim se manifestando, e fará de novo e de novo em nome de Jesus, amém? Romanos 12, eu já vou encerrar, estou quase lá. Romanos capítulo 12, a gente participa da ceia, verso 11: não sejais descuidados do zelo, sede fervorosos no Espírito. Diga aí para quem está ao teu lado, seja fervoroso, fervorosa no Espírito. Fervoroso, servir ao Senhor com fervor, com fervor. Sabe, eu gosto dos símbolos usados pelo Senhor na palavra sobre o Espírito e sobre a vida cristã. Eu gosto, símbolos, e claro, eu não quero fazer aqui uma teologia a respeito dos símbolos, não te preocupa com isso, mas os símbolos representam uma realidade espiritual, e eu acho muito interessante os símbolos que o Senhor usa na sua palavra, a respeito do Espírito, a respeito da vida cristã. Nós encontramos, por exemplo, a cruz. A cruz, como diz John Stott, é um grande símbolo do cristianismo, um dos grandes símbolos do cristianismo, e que bom que o símbolo do cristianismo é a cruz, porque ela representa duas coisas. Ela representa a morte, você foi chamado para morrer, mas ela está vazia, porque aquele que morreu ressuscitou, porque você também foi chamado para viver em Cristo Jesus. Sabe, que bom que o símbolo do Evangelho, dos grandes símbolos do Evangelho, é a cruz. O Senhor Jesus diz em Mateus 16, aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Um dos símbolos do Evangelho para o Espírito Santo, um dos símbolos do Espírito Santo é a pomba, né? Em João 1,32 diz que João Batista vê, testemunha o Senhor Jesus sendo batizado e saindo da água, e vem o Espírito Santo, desce sobre ele como forma corpórea de uma pomba e pousa sobre ele, permanece sobre ele. E sabe, a pomba, ela é este símbolo de paz universal, sim ou não? Toda vez que alguém quer falar de paz, ele lembra da pomba branca, e é um símbolo de paz. E o Senhor Jesus diz em Lucas 10, verso 5, que nós, quando entrarmos em um lugar, devemos declarar: a paz seja sobre este lugar, porque você está liberando o Espírito que está sobre você, o Espírito Santo. Sabe, o Espírito tem esta é uma das representações dele. Também o Senhor Jesus disse que nós devemos ser simples como uma pomba, um animalzinho limpinho, um animal singelo. Outra referência, outro símbolo é o vento. João 13, o Senhor Jesus diz: aquele que não nascer da água e do Espírito. A palavra Espírito, o grego ali é pneuma, que está intimamente ligada a vento, ao sopro. O vento, em Atos 2, diz que eles estavam reunidos e há um barulho como de um vento impetuoso. Então o Espírito, ele se manifesta ou aparece, é representado também com este símbolo. E um último símbolo, vamos a Atos 2, e é por isso que eu estou falando desses símbolos que há sobre o Espírito e sobre a vida cristã. Atos 2:2 então diz: de repente veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte. Esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados,
Então todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, e todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. Sabe, eu acho muito legal que um dos símbolos também do Espírito Santo seja esta língua de fogo, porque o fogo é um símbolo para uma vida avivada. Você precisa queimar, você precisa queimar, amém? Não é à toa que a descida do Espírito Santo a marca esta língua de fogo, porque é o padrão para o crente cheio do Espírito viver debaixo do fogo do Espírito, amém ou não? Este é um símbolo para a tua vida, viva debaixo do fogo do Espírito Santo, que o teu coração queime, que os teus olhos brilhem. Como é bom quando você ouve falar de Jesus, do Evangelho, por alguém que os olhos brilham. Como é bom você ver que a pessoa vive o que fala. Você não foi chamado para viver o que prega, você foi chamado para pregar aquilo que você já vive. Você já vive, portanto você tem autoridade para pregar, amém ou não? Sabe, teu olho tem que brilhar, o coração tem que queimar e continuar queimando. Esta é a norma para a vida cristã. O primeiro amor deve ser mantido hoje, amanhã e sempre, até a volta de Cristo. Há mais de Deus para você. Há mais de Deus. Não importa a tua idade, não importa quantos anos de fé você tem. Reaviva dom. O Senhor te deu dons, quem sabe há 24 anos atrás. O Senhor te deu dom. Reaviva o dom que há em ti. O dom está em ti. Reaviva, busca, clama, queima. Amém ou não? Há corações aqui desejosos por queimarem por Deus, por queimarem mais por Deus. Baixa a tua cabeça aí. Eu não sei como é que você chegou aqui nessa manhã, mas se você quer viver uma vida cristã exuberante, não ser só mais um crente que vai à igreja, mas alguém avivado, com brilho nos olhos, um coração queimando, fale com o Senhor agora, tua oração diante de Deus.